Ok, pessoal? Estamos aqui para gravar a videoaula da disciplina Didática do Ensino de Filosofia, uma disciplina do curso de especialização em ensino à distância do NEAD-UESP. Esta aula ela vai ser dividida em 4 unidades, ok? A unidade 1 se chama Como abordar temas filosóficos. Ela é subdividida numa parte que trata da expressão do conteúdo e outra da expressão propriamente dita. Teremos uma segunda unidade que vai discutir a ligação das aulas com a bibliografia filosófica. Depois teremos a unidade 3, que vai discutir a promoção da discussão em classe, em sala de aula, entre os alunos e o professor. E, por fim, a unidade 4, que lida com a questão da avaliação em filosofia. Certo? Na videoaula de hoje, nós vamos abordar e vamos tratar a unidade 1, que tem por título Como abordar temas filosóficos. Como eu disse, ela é dividida em 2 partes, do conteúdo e da expressão, e eu começo então nessa partição a respeito do conteúdo. Eu quero tratar de 3 assuntos basicamente nessa parte do conteúdo na abordagem de temas filosóficos ao ensinarmos filosofia. A primeira questão, o primeiro tópico, lida com a importância de deixarmos claro a concepção de filosofia a partir da qual o professor vai expressar suas crenças e preferências filosóficas. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em qualquer aula de filosofia, dado o fato de que nós temos diversas concepções de filosofia, múltiplas concepções de filosofia, é essencial que o professor deixe muito claro qual o tipo de concepção de filosofia que vai permear, o que vai regular ou controlar as crenças filosóficas e preferências do professor. Em outras palavras, o professor precisa deixar isso muito claro para que ele possa deixar mais ou menos presumido que a cada explicação que ele dê, que a cada resposta que ele dê para cada problema que ele vier a tratar, está inserida, tratada dentro de um certo referencial, um sistema de referências que tem a ver com aquela concepção de filosofia que ele adotou e disse que iria seguir. Tá? O professor de filosofia, portanto, não tem a obrigação de partida de fornecer as explicações que seriam dadas por todas as concepções de filosofia para um determinado problema, caso esse problema fosse comum de tratamento a todas as concepções, ou fosse tratado de maneira comum por todas elas. Ele não tem essa obrigação. A obrigação que ele tem, e que é o correto, o conveniente, é o adequado do ponto de vista do como abordar o conteúdo dos temas filosóficos, é deixar claro qual é a concepção de filosofia que vai estar em curso, que vai estar em jogo e que tem a ver com as crenças e preferências do professor. Certo? Outro fato muito importante que é preciso deixar claro é o de que a atividade filosófica é uma tentativa de se fornecer a resposta correta para um certo tipo de problema intelectual, que não deve, portanto, confundir-se com problemas próprios de outras atividades intelectuais, nem com a metodologia de teste das respostas oferecidas no exercício da respectiva atividade. O que isso quer dizer? Então, junto com a exigência de que o professor deve deixar claro qual a concepção de filosofia que vai estar em jogo, e só para mencionar muito rapidamente aqui, né, nós podemos pelo menos selecionar pelo menos 3 grandes concepções de filosofia. A concepção analítica de filosofia, a concepção dialética de filosofia e a concepção hermenêutica de filosofia. Eu, particularmente, sou um professor que me encaixo na concepção analítica de filosofia. Os problemas não necessariamente são comuns, o tratamento não necessariamente é comum, e é por isso que o professor, ao abordar aquilo que se costuma chamar de tema filosófico, assunto filosófico ou questão filosófica, ele precisa deixar claro acerca de que concepção, a partir de que concepção, ele vai tratar aquele assunto. Certo? Junto com isso, então, é importante que o professor deixe claro que, para qualquer que seja a concepção de filosofia, filosofia tem que ser uma tentativa de fornecermos uma resposta correta para algum tipo de problema intelectual. Um problema intelectual que, evidentemente, não pode se confundir com problemas que seriam próprios de outras atividades, como, por exemplo, a atividade tecnológica ou a atividade científica. O professor precisa deixar claro que a atividade filosófica é uma atividade intelectual, é uma atividade de tentar fornecer respostas a certas perguntas, é uma atividade que tenta resolver problemas. Não é uma atividade adivinhatória, não é uma atividade terapêutica,
né, embora alguns possam designar atividades desse tipo sob o termo filosofia, certo? Mas nós estamos aqui tratando de filosofia, em qualquer que seja o registro de concepção, como sendo uma atividade que lida com problemas, que tem problemas intelectuais, problemas teóricos para resolver, que tem que fornecer explicações, cujo profissional da atividade, o filósofo, é alguém que tenta responder corretamente a essas perguntas e, claro, que tenta testar as respectivas respostas para efeito de decidir quais são aquelas que são aceitáveis, né, daquelas que não são aceitáveis. Ou seja, que tenta responder de maneira correta e para isso você precisa de algum método para efeito de decidir qual resposta é verdadeira, qual resposta é falsa. Então isso é extremamente importante. Se o professor não deixar claro que a atividade filosófica é uma atividade intelectual de resolução de problemas, que é uma atividade em que nós tentamos resolver problemas, deixando de lado, ficando em aberta a questão de se o filósofo pode realmente resolver os problemas, já que essa é inclusive uma discussão pertinente à filosofia, né? Alguns filósofos defendem que se a filosofia tem problemas, eles são irresolvíveis, outros defendem que a filosofia tem sim problemas, ela só pode se mover em função de certos problemas, né, próprios dela, que são pertinentes a ela, e que os problemas são resolvíveis. Tá? Então, a parte, deixando de lado essa discussão de se problemas filosóficos são solúveis ou não, a questão é que a atividade filosófica é uma tentativa de resolver problemas. E ela tem que ser concebida desta maneira. Qualquer outra atividade intelectual ou prática que receba o nome, o termo filosofia para batizar essa atividade, vai ser uma coisa completamente diferente. Vai ser um outro tipo de atividade que não uma atividade intelectual própria da filosofia. Né? Terceiro ponto que convém destacar, que é extremamente importante e que tem a ver com a questão do conteúdo, então juntando com a questão da importância da informação, do registro de concepção de filosofia, na qual o professor vai se mover na disciplina, né, e ao lado da questão dele deixa claro que a atividade filosófica é uma atividade de resolução de problemas, com o fornecimento com a tentativa de fornecimento de respostas e com a parte, né, o aspecto do teste dessas respostas, quanto à aceitabilidade ou não delas, é extremamente importante, e nós temos que destacar a importância do domínio do conteúdo filosófico, ou seja, do domínio das diferentes respostas dadas a um determinado problema filosófico. Então vamos pensar assim, nós temos um certo problema filosófico e nós temos um certo conjunto de profissionais da filosofia, os filósofos, né? Aqui eu estou falando basicamente do filósofo e não necessariamente do professor de filosofia. Há uma diferença entre esses profissionais que nós temos que ter, né, evidentemente, clareza, né? Eu vou tratar desse ponto mais adiante, mas por enquanto deixamos apenas a distinção em suspenso. Né? Então, nós temos que destacar a importância, aqui, nessa videoaula, do fato de que o professor precisa dominar, ao escolher uma certa concepção de filosofia para tratar de um certo problema, ele tem que ser capaz de oferecer um certo número de respostas competidoras. Tá? Então, eu vou dar apenas um exemplo aqui. Né? Um exemplo clássico de problema da filosofia é expresso na pergunta: o que é a verdade? Né? Quando a gente se faz esta pergunta, e melhoramos e tornamos essa pergunta mais clara, ela acaba se tornando uma pergunta acerca do que é uma afirmação verdadeira, né? Ou do que vem a ser uma proposição verdadeira. Nós temos inúmeras respostas para esta pergunta. E essas respostas são competidoras. Elas não são amiguinhas entre si. São respostas hostis. Então é importante que o professor de filosofia tenha domínio filosófico, ou seja, ele seja capaz de informar ao aluno de filosofia a existência dessas diferentes respostas e o conteúdo dessas diferentes respostas. Então, existe aqui um destaque, né, uma importância que é própria, né, de relevo, de tônus do conteúdo da filosofia. Então, o que eu quero destacar nesta partição da unidade 1, na abordagem dos temas filosóficos, é a importância do conteúdo de filosofia. Tá? Nós temos que centrar fogo na ideia de que a filosofia tem conteúdos. Os filósofos tentaram resolver problemas ao longo da história e continuam tentando fazer isso. E essas tentativas
né, culminaram num conjunto de respostas para tentar responder algumas perguntas. Né? Qual delas é a resposta correta? Quais não são? Né? E se, caso haja alguma resposta correta, eventualmente alguém pode defender que nenhuma delas é e apresentar, né, uma novidade como sendo a resposta correta. Um professor de filosofia tem que ser capaz de dominar um certo conjunto de respostas competidoras, de respostas concorrentes. Ele não pode simplesmente dizer, vou tratar do problema da verdade em filosofia, né, enunciar o problema na forma de uma interrogação, já que todo problema filosófico pode e deve ser enunciado na forma de uma pergunta, informar aos seus alunos acerca de uma resposta e simplesmente ignorar a existência de respostas competidoras. Ele tem a obrigação, do ponto de vista da informação do conteúdo, de expressar pelo menos uma resposta competidora. Ele tem que oferecer a informação aos seus alunos de que, bem, nós temos um certo conjunto de respostas que são esta, aquela e aquela outra ainda, e etc. E, eventualmente, inclusive, fazer adesão a alguma delas, argumentando, evidentemente, por que ele faz essa adesão. Né? Não existem adesões puramente partidárias ou de gosto aqui, né? Quando um professor de filosofia faz adesão a um tipo de resposta, ele evidentemente vai estar comprando o argumento daquela tentativa de solução e ele tem que ser capaz de oferecer aos alunos, reproduzir aos alunos o argumento próprio daquela resposta. Bem como vai ter que ser capaz de oferecer o argumento que é próprio das respostas competidoras, certo? Então é isso. Amarrando esta subdivisão aqui da unidade 1, que é denominada como abordar temas filosóficos, e cuja subunidade trata a respeito do conteúdo, então são 3 elementos fundamentais aqui, né? Um tripé. A importância de se deixar clara a concepção de filosofia, que vai regular as crenças e preferências do professor, a importância de informar que filosofia é uma tentativa de resolução de problemas expressáveis em interrogações, né? E, portanto, essas tentativas se expressam em tentativas de resposta correta e também se expressa no fato de que a atividade filosófica compreende o teste dessas respostas dadas às respectivas perguntas. E, por fim, a importância de dominar respostas divergentes, respostas concorrentes, mesmo que o professor, né, expresse preferência por uma ou por outra. Ele tem que ser capaz de expressar o argumento da concorrência nesse jogo. Bom, a segunda parte da unidade 1 trata da expressão desse conteúdo. Então, o professor tem que proceder esses três tipos de atividade. Importância de deixar clara a concepção, importância de dar clareza ao aluno de que filosofia lida com tentar resolver problemas, com tentativas de soluções e testes da aceitabilidade dessas soluções ou não, a importância do professor dominar um certo conjunto de respostas concorrentes, não necessariamente todas, é bem verdade, ok? Mas agora nós temos que tratar um pouco da expressão, ou seja, como é que nós expressamos o conteúdo? Né? De que modo nós devemos expressar o conteúdo filosófico? Essa é uma questão extremamente importante, porque nós estamos aqui discutindo, né, como devemos proceder como professor de filosofia. Né? Assumindo a ideia de que um professor é, antes de qualquer coisa, um comunicador, alguém que é capaz de comunicar uma mensagem, de passar uma mensagem, de passar uma instrução, ele tem que ter um certo conjunto de habilidades que tem a ver com a habilidade da comunicação. Ele está aqui comunicando, então, um certo conjunto de teorias para resolver um certo problema, né, que fazem parte de um certo registro de concepção que o professor tem a liberdade, né, de adotar. Isso é discricionário dele, é da alçada dele, ele tem este poder, não é obrigado a assumir uma concepção em particular. Vamos tratar então da questão da expressão destes conteúdos todos. Tá? E aqui eu quero destacar algumas coisas que são importantes. Tá? Vão ser 4 itens de importância, um deles dividido em 3 partes. Do ponto de vista da expressão do conteúdo filosófico, né, por parte do professor, é importante nós nos perguntarmos a respeito de uma coisa que tem sido muito recorrente do ponto de vista didático, que é a exigência, a necessidade de recorrermos ao cotidiano na abordagem dos temas filosóficos. Nós costumamos ouvir de que
eu vi que é quase uma espécie de dogma. Nós temos que fazer algum tipo de abordagem, algum tipo de linkagem, né, de ligação com o cotidiano dos alunos para efeito de tratar de filosofia. A resposta que eu tenho para dar para esta pergunta aqui, né, que tem a ver com a expressão, né, é que depende, no fim das contas. Isso depende muito de que o professor meça a sua classe. Ele tem que fazer uma medição. Por quê? Porque não resta dúvida que problemas filosóficos emergem das nossas relações cotidianas. Não resta a menor dúvida. Problemas filosóficos, quando bem entendidos, na sua forma, qualquer um vai perceber que já formulou problemas filosóficos ao longo da sua vida e que talvez o tenha feito nos últimos 15 minutos, inclusive. Se ele foi capaz de tentar produzir alguma resposta, ou se ele foi capaz de pesquisar as respostas dispersas na literatura filosófica, é outro problema. Mas formular um problema genuinamente filosófico, talvez alguém já tenha feito isso nos últimos 15 minutos, certamente. Então, a ligação com o cotidiano dos alunos nem sempre deve ser feita. O professor tem que medir a conveniência de que isso seja feito. O que é fundamental é que o professor dê clareza para os alunos da forma da pergunta filosófica. Ou seja, tem a ver com a questão do conteúdo. A partir do momento que ele informou os alunos a forma dos problemas filosóficos, talvez não seja sequer necessário que o professor faça linkagens, faça ligações com o cotidiano na hora de fazer a expressão. Mas se ele julgar conveniente, se ele achar que é interessante, ele fazer recurso a certas conversas, como por exemplo, alguém que pode criar um exemplo artificialmente, né? Ou não. Alguém que, por exemplo, diz, olha, um exemplo de problema filosófico, o modo como nós tratamos certas questões, tem a ver, por exemplo, com aquela situação em que dois amigos estão bebendo num bar, assistindo a um jogo de futebol, aí de repente um deles diz, nossa, tu viste que drible lindo que o fulano deu no Beltrano? Aí o sujeito olha para o outro, para de assistir o jogo e começa a perguntar, tá, mas o que é um drible, afinal de contas? Esta pergunta, que aparentemente é ingênua, ela encerra, em rigor, a forma elementar de uma pergunta filosófica. E eu poderia, evidentemente, usar um exemplo desse tipo para dar exemplos de como nós formulamos ou procedemos perguntas filosóficas no nosso dia a dia. Então, eu poderia sim recorrer a exemplos cotidianos, ou então próximos do cotidiano, né, já que esse exemplo poderia ser completamente artificial, e esse é o ponto importante. Eu não preciso necessariamente recorrer ao cotidiano. O que eu preciso é, eventualmente, a depender inclusive da turma que eu tenho, né, de se eu devo ser mais facilitador ou menos facilitador, eu posso simplesmente artificializar um exemplo, ou seja, produzir um exemplo puramente hipotético. Talvez não tenha havido nenhuma conversa entre dois amigos num bar em que alguém se perguntou o que é um drible. Mas a história, né, parece muito cotidiana. E nesse sentido ela pode ser de fato bastante atraente e gerar o efeito que o professor deseja. Qual o efeito? O efeito de preparar mentes e corações para receber a discussão filosófica, para receber as teorias filosóficas e todos os argumentos que envolvem a produção de filosofia. Então, respondendo a pergunta de maneira mais amarradinha, né, eu diria que a recorrência ao cotidiano não é uma exigência obrigatória. Eu diria que ela depende muito de certas medidas que o professor vai fazer. O que o professor deve fazer, sim, é estar aberto a fazer essas medições. E por quê que eu digo que ela não é obrigatória? Porque, às vezes, quando nós tentamos facilitar o acesso a certos conteúdos, nós podemos estar perdendo um tempo precioso para discutir esse conteúdo. Vamos imaginar o seguinte, imagine que se nós expressássemos os problemas da filosofia de maneira clara, todos os alunos de uma turma compreendessem aquilo de maneira perfeita. Então qualquer recurso que eu fizesse a cotidianos para efeito de ficar exemplificando aquele tipo de problema, seria só uma perda de tempo e um gasto de energia. Se as coisas já foram devidamente compreendidas, ou se fossem devidamente compreendidas, eu estaria apenas perdendo o meu tempo e fazendo os alunos perderem o dele. Então, é uma questão do professor medir, né, a profundidade das águas ali para ver se o mar, revolto ou não, precisa de uma abordagem mais facilitadora. Do contrário, seguimos o barco porque a importância da expressão correta do conteúdo e do domínio do conteúdo são importantíssimos em filosofia e nós não podemos sonegar isso em qualquer circunstância. O que nós precisamos sim, isso nos conduz ao segundo ponto aqui
da discussão, dessa subunidade, é a importância de certas características da exposição do professor. O professor é um comunicador. É um instrutor, sim, ele está instruindo conteúdos, né? Ele está ensinando de fato, ele é um ensinador, ele é um sujeito que presumivelmente tem um certo domínio de uma certa discussão, de um certo assunto, de uma certa temática, de um certo conjunto de problemas, de um certo conjunto de tentativas de resposta e dos argumentos que subjazem a toda essa discussão. Então, ele precisa comunicar isso, de alguma maneira. Existem algumas maneiras, algumas técnicas que são essenciais para fazer isso. Isso não vale apenas para a instrução em filosofia, para o ensino de filosofia, não vale apenas para didática em filosofia, mas para didática em qualquer coisa, né? Então, a primeira habilidade é a de que o professor tem que se esforçar para realizar uma exposição clara. Ele tem que tentar ser claro. E nesse caso, nós, em alguma medida, nós vamos estar arrumando as avessas do que vários filósofos supostamente veneráveis fizeram ao longo da história e infelizmente ainda fazem. Que é não ter a mínima preocupação em ser claros para com seus ouvintes ou leitores. Isso é uma coisa que nós precisamos denunciar como professores de filosofia que somos. Nós temos que alertar os nossos alunos de que muitos escritores, muitos filósofos veneráveis, né, por grupos de veneradores, né, acabam venerando e tornando respeitáveis certos textos filosóficos cujo filósofo, cujo escritor não teve a menor preocupação em ser claro com seus ouvintes quando expressou as suas palavras historicamente, ou quando escreveu as suas palavras, escreveu seus textos aos leitores. Então, há muitos filósofos e há muitos textos que são exemplos de autor completamente despreocupado em ser claro com o seu ouvinte ou leitor. E isso é uma coisa não desejável, né? Se o professor assume a missão, se ele assume a tarefa de instruir, de ensinar, de monitorar a compreensão de certos conteúdos para que outros indivíduos recebam aquele conteúdo comunicado e possam ter domínio compartilhado, domínio comum, então ele tem que ter preocupação em ser claro. Ele tem que estar sempre monitorando os seus alunos, a classe, no sentido de capturar situações em que ele não está sendo entendido porque ele não foi claro o suficiente. Então, a preocupação que ele tem em ser claro é fundamental. Bem, é bem verdade que por mais que às vezes nós tentemos ser claros, nós não vamos nos tornar compreendidos. Isso é uma verdade com a qual qualquer professor de filosofia, qualquer pessoa nesse universo tem que ser capaz de lidar. Em outras palavras, por mais às vezes que eu me esforce para tentar tornar clara uma certa ideia, uma certa teoria, ela não vai ser compreendida pelo meu ouvinte. Mas nota, isso não excusa, isso não me desculpa de tentar ser claro. Eu sempre tenho que tentar ser claro se eu estou a fim de comunicar um certo conteúdo. Se eu quero comunicar um conteúdo ao meu aluno, eu tenho que tentar ser claro e ponto. Certo? Do contrário, é porque eu não estou querendo comunicar nenhum conteúdo e eventualmente eu quero me esconder na obscuridade para evitar críticas, né? Ou evitar alguma observação negativa acerca daquela exposição. Isso é algo, inclusive, que nós vemos com alguma repetição nos textos filosóficos ou nas exposições filosóficas. Por quê? Porque muitos filósofos, muitos professores de filosofia, inclusive, muitos escritores em filosofia, por vezes acabam optando por uma obscuridade com o objetivo de ficar blindado a certas críticas quanto aos compromissos teóricos que assumem, ou em relação à exposição ela mesma, né? Então, tentar ser obscuro como recurso para se blindar de críticas, de contra-argumentos, quando eu assumo certos compromissos, tentar se tornar completamente incompreensível, né? Tentar fazer isso com esse propósito é um recurso altamente falacioso que nós devemos denunciar e devemos condenar, né? O professor não pode ter esse objetivo. A sua tarefa principal é comunicar um certo conteúdo. Portanto, ele tem que tentar ser claro. A segunda coisa que o professor tem que fazer ao expressar os conteúdos filosóficos é que ele tem que tentar ser preciso. Em que sentido, né? Um professor, ao tentar ser preciso, ele precisa ter o cuidado
para fazer um uso consistente das suas expressões e dos seus termos, né? Então ele tem que ser um sujeito que é cuidadoso ao se expressar linguisticamente. Ele é cuidadoso ao escolher as palavras, ele é cuidadoso ao manter um certo uso coerente, consistente dos termos que ele usa. Em outras palavras, não é conveniente que ele use um termo num sentido agora e o mesmo termo com um sentido completamente diferente daqui 10 segundos. Porque, claro, é óbvio que ele vai confundir os seus ouvintes ou leitores. Então, ele tem que ter esse cuidado, ele tem que evitar ambiguidades no uso da sua linguagem, ele tem que evitar também o uso de termos exageradamente rebuscados, né? Isso aqui, é claro, nós temos que deixar claro que não há nenhuma condenação aqui para o uso de jargão técnico. Nós vamos ver que o uso de jargão é importante, o aluno tem que ser introduzido gradativamente a uma certa linguagem, a um certo vocabulário que é próprio dos profissionais daquela área. Isso é perfeitamente compatível, né? É claro que todo o jargão de uma área é tradutível numa linguagem que não é jargão. Tem que ser, né? Obviamente tem que ser. Mas o uso de jargão é importante porque ele economiza tempo, ele facilita uma série de coisas. Então, isso é importante. Eu não estou condenando aqui o uso de jargão. O que eu estou condenando é o uso de termos que são excessivamente rebuscados, excessivamente arcaicos, o uso de construções demasiadamente longas, né, com períodos, com parágrafos enormes ou que contêm obscuridades, né, desnecessárias. Teorias filosóficas sérias já são complexas o suficiente para nós ficarmos complicando ainda mais. Então nós temos que tentar buscar o máximo de clareza, o máximo de precisão, e quando as expusermos, nós temos que tentar ser precisos, sendo cuidadosos com a linguagem, não usando ambiguidade, nem sendo inconsistentes nesse uso, tá, dos termos e das expressões. Então esses cuidados são muito básicos, na verdade, mas muito úteis. E quando não respeitados, produzem um mal tremendo. Tá? Outro aspecto da exposição, né, além da clareza e da precisão terminológica, é de que o professor é um comunicador argumentativo, ou seja, ele não é apenas um contador de histórias. É um equívoco achar e considerar que um professor é um sujeito que vai lá e conta histórias. Pode ser muito interessante contar histórias, mas toda e qualquer história contada por um professor, seja ela de domínio comum, seja ela uma invenção momentânea literária dele, ela tem que fazer parte de um argumento de explicação. Então, a exposição do conteúdo filosófico por parte de um professor de filosofia tem que ser uma exposição argumentada. Por quê? Porque o professor está ali para dar uma explicação acerca de uma teoria ou de outra teoria que foi destinada a resolver um certo problema intelectual. E ele tem que fazê-lo de maneira argumentada. E quando a gente fala isso, a gente entende que um argumento é uma certa estrutura, uma certa construção de linguagem em que alguém, a partir de um certo conjunto de afirmações, tenta extrair uma conclusão, que se segue verdadeira em função da verdade daquelas. O professor deve se expressar, então, de maneira argumentada, sempre produzindo explicações, ou seja, quando ele faz uma certa afirmação, ele tem que ter um argumento rapidamente disponível, né? Ou ele tem que ter o interesse de construir ou de buscar esse argumento para oferecer a um aluno, por exemplo, que ele perguntasse, sim, professor, mas por que exatamente esta é a tese defendida e não aquela? O professor vai ter que ter uma explicação, e essa explicação tem que vir na forma de um argumento. Não pode, evidentemente, ser uma coisa do tipo, é assim e pronto, né? Não dá, né? O professor, então, é um comunicador de argumentos, é um comunicador de explicações. Não é um mero comunicador como contador de histórias. Ele não é um sujeito que apenas produz um desfile de títulos, um desfile de afirmações. Não, essas afirmações têm que estar conectadas de alguma maneira, e a conexão e a maneira de conexão é um argumento. Agora, então, aproveitando já a introdução que nós fizemos há pouco, vem a importância de nós introduzirmos o aluno no manejo do jargão filosófico. É importante, pessoal. Nós não devemos desconsiderar o fato de que jargões, que são linguagens específicas de certas áreas, né? Os biólogos têm o seu jargão, os advogados têm o seu jargão, os físicos têm o seu jargão, certo? Esse jargão é constituído, rigorosamente uma espécie de dicionáriozinho próprio daquele grupo de pessoas, daquele grupo de profissionais, não é? É importante o uso de jargão, e é importante que o aluno seja introduzido a ele, porque
Quando o aluno tem domínio daquele jargão, as conversas todas fluem com mais velocidade, todas fluem com mais tranquilidade, porque agora eu não preciso ficar traduzindo o termo do jargão para poder dar uma explicação para o aluno. Eu vou direto e uso o termo jargônico. Eu vou lá e pego a palavra, a expressão do jargão. E tudo fica mais compacto, tudo fica mais rápido, tudo fica mais produtivo. Tá? Então, é importante que o aluno seja introduzido no manejo desse jargão. Não dá para ficar adiando isso ad infinitum ou ad infinitum ou adiando de maneira irresponsável. O aluno precisa aprender certas terminologias técnicas que são próprias da filosofia. Para encerrar, então, essa partição aqui, essa divisão da primeira unidade, e encerrarmos a nossa primeira unidade da videoaula, vem aqui a importância de que as teorias filosóficas sejam ensinadas com o máximo de simplicidade, mas sem qualquer distorção do seu conteúdo. Isso é uma coisa que eu considero muito importante. Por quê? Porque, por vezes, nós percebemos alguns profissionais de filosofia, do magistério filosófico, tá? Fazendo o quê? Tentando explicar uma certa teoria para alguém e encontrando alguma dificuldade no meio do caminho, não tentar reexplicar aquilo através de outras formas linguísticas, através de outros meios, através de outros recursos, fundamentalmente linguísticos. Tá? O que a gente vê? A gente vê o sujeito fazendo uma super simplificação da coisa, produzindo uma distorção grosseira, tá? A respeito do assunto. E eu vejo isso com péssimos olhos. E eu não acho que qualquer profissional sério de filosofia possa ver isso com bons olhos. Porque o aluno vai sair enganado e o professor vai sair como enganador. O aluno vai sair acreditando que domina, que compreende aquela explicação, que domina aquela teoria, quando na verdade não faz isso. O que ele tem lá é uma explicação distorcida e, portanto, falsa da teoria. Ele sai com meio domínio, pode haver meio domínio, não há, na verdade, ele sai com ele sai com um desdomínio, ele sai com uma teoria falsa, mas ele sai acreditando que entendeu. Não, é preferível que o aluno acredite que ainda não entendeu, mas perceba que o professor faz um esforço para se tornar claro, para tornar clara a teoria para ele, através de uma série de recursos, né? Mudando de uma hipótese para outra, começando o argumento de uma forma ou de outra, usando outros argumentos que têm função análoga na explicação, mas que o professor faça um esforço correto e direcionado para que o aluno compreenda aquela teoria. Certo? E que o professor, claro, possa se dar por satisfeito, eventualmente com o nível de compreensão. Sim, nós podemos conceder que o aluno possa não dominar totalmente a explicação, porque ela pode ser dividida em partes. Mas o aluno não pode ter uma compreensão distorcida de nenhuma das partes. Isso ele não pode. Tá? Então, a importância de que as teorias sejam ensinadas com o máximo de simplicidade, claro, sem a perseguição da obscuridade ou pela obscuridade, isso é completamente desprezível, mas elas não podem ser ensinadas de maneira distorsiva, de modo que eu não ensine a filosofia do sujeito, ensine qualquer outra coisa menos aquilo. Tá? É isso, pessoal, chegamos ao final da unidade 1 da nossa videoaula, né? Vamos ficar ligados na unidade 2, que vai tratar da ligação das aulas com a bibliografia, ok? Até lá!